Olá, estamos aqui para mais um devocional, dia a dia com a palavra, dia 10 de julho. Vamos meditar na carta aos Efésios, capítulo 5, versículos 15 ao 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Uma boa palavra é esta, querida. Em dias onde a tecnologia facilita tanto nossas vidas, somos levadas a refletir se estamos, por causa disso, vivendo no automático. Remir o tempo significa tomar de volta a razão. Não deixar o tempo ficar passando sem sabedoria. Antes, é hora de nos levantarmos e, como as virgens prudentes, procurarmos saber qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Porque, sim, seja lá na época da igreja de Éfeso ou nos dias de hoje, vivemos tempos maus, onde os maus trabalham incansavelmente para paralisar os escolhidos. Aí, às vezes, estamos ouvindo algo, né, que todos estão repetindo, que hoje tem muito isso, né? Na rede social você vê as pessoas repetindo, repetindo o que o outro falou, vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo, e esse tanto repetir entra em nossa mente de forma automática e aí a gente já não age por sabedoria, a gente age só pelo conhecimento. E aí existe uma grande diferença entre agir pelo conhecimento e pela sabedoria. Porque conhecimento a gente só reproduz aquilo que ouviu. E a sabedoria faz a gente investigar se aquilo é bom ou ruim, se faz bem para. Se vai fazer um bem, se vai trazer benefício, ou se vai trazer um malefício, ou se não vai fazer diferença. Então, hoje, tudo está mastigado para a gente, né? A gente quer uma informação, a gente joga lá e já tem a resposta, né? E aí a gente pega aquela resposta e tá bom, pá, pum, vai por aquilo ali. E às vezes o próprio, né, a própria inteligência artificial, ou o mecanismo de busca, já diz, esta é uma informação que não é 100%, nem procura investigar, ou seja, com um médico ou com um profissional da área. Eles mesmos já falam, mas a gente nem chega a ler essa parte, não. A gente lê as primeiras frases, já pega aquilo ali, põe na mente, e aí a gente tem agido no ímpeto, no ímpeto. E aí a gente sabe como a gente acaba? Por insensatos, sem saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, porque a gente está só reproduzindo, reproduzindo o que os outros falam, reproduzindo o que os outros fazem. Aí tá todo mundo cantando uma música, você começa a cantar também. Tá todo mundo falando de certa pessoa, aí a gente começa a falar também. Quando na verdade a gente tem que analisar, olhar para cada situação, ouvir as músicas que a gente ouve, ouvir. Essa música está na palavra? O que a palavra diz? Porque às vezes a gente toma uma música como lei para nossas vidas e a música não está dizendo como a palavra. E aí a gente passa a viver, né, declarar e viver algo e aí depois a gente fica assim, puxa, mas eu canto aquilo lá, eu fiz aquilo lá, né, que talvez a gente ouviu um louvor e não deu nada certo. Mas observamos segundo a palavra. Observamos segundo o que o Senhor nos diz, com a vontade dele para a nossa vida. Às vezes alguém chega e fala assim, não, você canta muito bem, você devia cantar, gravar né, gravar essas músicas, tal, tal, tal. E aí você, ai, não sei quem falou assim. Aí vai, tenta fazer e dá tudo errado. Ah, mas por que que deu errado? Não sei o quê, porque foi um dom, um talento que Deus deu. Agora,
A pessoa falou, mas ouvir a voz de Deus a gente não ouve. Senhor, é a tua vontade para minha vida? Quantas coisas eu já deixei. E isso a gente servindo mesmo na igreja. Servindo na igreja, estando em comunhão. E aí Deus nos chama para fazer algo, às vezes algo que é mais silencioso, onde ninguém vê, onde não está em evidência, né? E aí Deus nos chama para fazer aquilo ali, mas aquilo ali que vai tocar pessoas. Aí alguém fala assim, não, ficaria melhor se tu fizesse tal coisa, né? Você vai estar na frente, você vai. Aí a gente fica assim, é verdade, né? Na igreja. Mas até na igreja a gente precisa estar na vocação para que fomos chamados. Eu não estou falando de pregar a palavra, porque pregar a palavra é para todos. Pregar a palavra não é sobre, ah, falar de Jesus é só o pastor que fala. Não. Estou falando sobre coisas que a gente vai fazer em áreas que vamos atuar, não é verdade? E aí, o talento que Deus deu para aquela área, né? Como nós vamos fazer? É sobre essas coisas que a gente busca resposta na internet, busca resposta no pregador A, B, C, mas não busca resposta em Deus, sabe? Dobrar o joelho. Que, olha, querido, eu vou te falar uma coisa. Deus fala com você, você sabia? Se você dobrar os joelhos e você conversar com Ele, Deus fala com você. Deus usa as pessoas? Usa, sim. Mas sabia que Deus também fala diretamente com você? Se você se colocar diante dele, crendo, crendo nele, Deus vai falar com você também. E aí a gente começa a andar segundo o que ele tem para nossas vidas. E não como necios, como loucos por aí que vai pelo vento, né? O vento empurra para cá, vai para cá. O vento empurra para lá, vai para lá. E não sabe o que tem para fazer. Aí você pergunta, puxa, Deus te chamou, né? Deus te deu algum talento para você exercer? Aí a pessoa, não sei, não sei. Nunca parou para perguntar assim, Deus, o que o Senhor me deu aqui nas minhas mãos? Olhar, sabe? Puxa, olha, eu sei fazer isso aqui, né? Puxa, o que eu posso fazer na tua obra com esse talento que o Senhor me deu? Saber, saber que Deus te deu algo para você fazer, saber que Deus te criou com detalhes, com detalhes. É engraçado, olha só, quem me conhece desde nova, não sei se vai ter alguém ouvindo assim, eu sabe, porque eu era muito calada, mas eu sempre amei, assim, a palavra, sabe, ouvir as pregações e ouvir de Jesus, e, e eu ficava assim, né, sempre ligada que, né, a gente, em todo lugar que a gente está, a gente quer falar de Jesus, a gente quer falar, compartilhar, né, o testemunho da nossa vida e tal. E até eu chegar a este ponto hoje, que eu chego aqui e falo para você de Deus, né? Que se deixar, eu controlo aqui para ser, né? Poucos minutos. Se deixar, eu vou ainda pegar um dia assim bem tranquilo e vamos falar de um assunto aí bem gostoso durante um bom tempo, porque eu gosto de falar de Deus, eu gosto de falar da palavra. E aí meu dom nem era falar muito, vê só, né? Mas sempre amei ouvir de Jesus, sempre amei me debruçar ali na Bíblia e ver os detalhes, ver as histórias, e ouvir a palavra, e eu sempre gostei disso. E até que eu entendi assim, poxa, aí eu comecei a falar. Nem era para ser, né? Olha só. Mas Deus só falou para mim, abre a boca, abre a boca. E aí hoje, né? Eu vejo assim como que Deus nos faz, cada uma com algo especial, porque eu passei a gostar de conversar com as pessoas. E a primeira coisa que eu percebi foi isso, que eu comecei a gostar de conversar com as pessoas, de ouvir, tanto de ouvir, eu gosto bastante de ouvir as pessoas, mas também de falar com as pessoas, de conversar, passar horas conversando. E eu falei, puxa, tem algo interessante nisso. Eu posso passar mais de uma hora conversando com uma pessoa, então, eu também posso, né, falar de Jesus, conversar. E aí, nos assuntos, eu comecei a perceber que começava falando de comida, terminava falando de Jesus. Começava falando de roupa, começava falando de futebol, terminava falando de Jesus. Falei, coisa tem aí.
E aí Deus se revelou e eu pude vir chegar. E não foi ninguém que chegou para mim e falou assim: Noemi, você tem o dom de pregar, Noemi, você tem o dom de dar para falar. Não, eu fui enxergando, né, no dia a dia. E aí a gente, hoje, eu entendo, né, como é importante que o meu falar não pode ser qualquer falar. Eu não posso falar como todo mundo fala, não po- porque consagrei isso ao Senhor. Eu preciso saber a palavra que sai dos meus lábios. Não pode, né? De uma fonte jorrar água doce, água salgada, né? Água amarga. Não pode. Água fria, água quente, não pode. Então, assim, é, olhe, olhe, veja, seja prudente, saia do automático. Né? A gente fala aqui sobre ser intencional, seja intencional naquilo que você faz, na sua vida. Quando você acorda, não acorde no automático, sabe? E já vai fazendo as coisas. Não, para. Senhor Jesus, estou aqui. Mesmo que, eu estou me arrumando para ir trabalhar, eu tenho horário, ok? Mas permita acordar pensando em Cristo. Né? Tem o corinho lá que do irmão Lázaro, né? Pense em Jesus quando acordar. Peça a Ele para te proteger. Pense em Jesus o tempo todo e você vai vencer. É, é sobre isso. Ser prudente em tudo. Quando estiver com os amigos conversando, nós não precisamos falar que nem eles falam. Nós precisamos falar como Jesus falaria. Então, tudo isso vai nos encaminhar para de uma vida que seja a vontade de Deus para nós, que tudo ao nosso redor a gente veja as mãos de Deus nos guiando. Amém? Vamos orar? Senhor, tome o controle de nossas vidas neste tempo. Revela-nos a tua vontade e os propósitos a serem realizados através de nós. Nos use, Senhor, para a tua obra como ferramentas preparadas. Nos aplicaremos em conhecer mais de ti e como viver uma vida que exalte a tua grandeza. Amém. Amém, querida. Deus abençoe tua vida. Deus fale ao teu coração através do Espírito Santo. Deus nos ensine, nos ajude a cada dia a caminhar, caminhar com propósito, caminhar com consciência, né, do que estamos fazendo para o reino. E nos desperte a cada dia. Amém, querida? Obrigada por estar aqui em mais um devocional. Amanhã nos encontramos. Fique à vontade, compartilhe este áudio para que outras mulheres também sejam abençoadas através da palavra de Deus. Deus abençoe a tua vida. A gente se encontra amanhã aqui. Um grande abraço.